A gente está aqui no centro de Macapá, na Avenida Fábio, principal corredor de ônibus da nossa capital, para falar de um tema que é muito buscado nas redes sociais, um tema que inclusive virou até guerra aí de versões aí ultimamente. Você está acompanhando o noticiário político, né, entre candidatos, né, sobre o transporte público. E a gente trouxe para cá o candidato a vereador de Macapá pela União Brasil, o José Alcolumbre, que ele tem uma proposta, inclusive é a principal proposta talvez dessa campanha dele para a Câmara Municipal, que é o Bora de Graça. Bora de Graça. Na verdade, o Bora de Graça é o nome que a cidade de Caucaia nominou esse programa. Ele é tarifa zero. No Ceará. No Ceará, uma cidade muito parecida com Macapá, quase 400 mil habitantes em Caucaia. É a segunda cidade, maior cidade do Ceará, está colado em Fortaleza. E eles têm um orçamento até menor do que o de Macapá, mais ou menos 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Comparando com Macapá, que tem 470 mil habitantes, Macapá tem 1 bilhão e 600 milhões de orçamento. Então, uma cidade que é menor, mas tem um orçamento menor. E aí a pergunta que eu fiz o tempo todo, se lá pode, por que aqui não pode ter? Se lá tem condição de arcar com esse custo, e lá em Caucaia, Sérgio, esse custo ele fica em torno de 2,6% do orçamento da cidade. E eles não contam com nenhum centavo de recurso federal de investimento. Mas tem uma questão que é importante frisar. Mas os ônibus lá são bons? São bons e são novos, porque é parte do processo. Você não pode entregar um serviço que não seja de qualidade para o consumidor, para o usuário, que é para o cidadão. Porque não adianta dar de graça se não tiver ônibus. Tem que dar o ônibus de graça, mas tem que ter um ônibus novo, com ar-condicionado, com Wi-Fi, porque não é luxo ter ar-condicionado em ônibus aqui em Macapá. Nossa cidade está superando a média de temperatura de 40, 42 graus. Não é luxo, é uma questão de dignidade para quem precisa. E são 250 mil pessoas que se locomovem de ônibus todos os dias em Macapá. Não seria um custo muito pesado para a prefeitura? Não, não seria, porque o que se olha hoje como se fosse um custo, ele na verdade ele vai diminuir o custo que tem com a saúde pública. Eu explico. Uma pessoa que não tem dinheiro, está desempregado, mas que tem um filho recém-nascido, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. Toda vez que o filho nasce, te dá uma carteira de vacinação. Se você não tem o dinheiro, nem o emprego para pagar um transporte, nem o Uber, nem 99, para levar naquele dia e hora que está marcado na caderneta para vacinar o teu filho, e não tem o ônibus para você pagar, você não tem o dinheiro, a criança não vai ser vacinada e vai ficar mais suscetível a uma doença. Que aí você vai usar o sistema público de novo, o SUS, para tratar uma doença, ao passo que você podia ter economizado fazendo a ação preventivamente, vacinando aquela criança. Então, em outras áreas a mesma coisa, tem gente perdendo o emprego hoje em Macapá, porque ele chega atrasado, não por culpa dele, ele sai muito cedo de casa, vai para a parada de ônibus muito cedo, mas não chega o ônibus, porque numericamente é insuficiente o que temos em 24 para o que tínhamos em 2020. Então, se ele chega atrasado 1 dia, 2 dias, 3 dias no emprego, naturalmente que a empresa está advertindo e está dando justa causa. É injusto dar justa causa para alguém que não deu causa para chegar atrasado. É uma injustiça, é uma indignidade que faz com o cidadão. Às vezes tem jovem que passa 1, 2 anos para conseguir um emprego, primeiro que ele já esbarra no pedido de experiência. Não tem. E aí quando ele consegue finalmente o emprego, não tem um ônibus para levar ele para o trabalho. Eu conheço muito pai de jovem, e jovem que eu conversei, estou falando disso há 1 ano e meio já, que me diz o seguinte: meu filho resolveu pagar aplicativo para não chegar atrasado, para não ser demitido. Só que no final do mês ele gasta todo o salário dele com o transporte. Então, se a gente sabe que economicamente, numa família de 5 pessoas, economiza-se até R$1.000, esse R$1.000 que sobra no orçamento da família, que é o que gasta com locomoção, ele vai se transformar em supermercado, em açougue, em padaria, em alface, tomate, cebola. Vegetais vão passar a incluir o cardápio dessa família com um dinheiro que não tinha antes. Então, a gente tem outras formas de viabilizar economicamente. Precisa ter alguém que tenha vontade de fazer e, principalmente, que saiba como fazer. Eu busquei a academia para construir o meu plano de tarifa zero em Macapá. Eu fui ver onde já estava fazendo. Não tenho problema de admitir que eu estou copiando o modelo
já existente hoje, em números atualizados em 136 cidades. Tem nenhum problema de copiar o que é bom. Acho que a gente não pode copiar o que é ruim. Mas eu acho que eu fui na Unifap, na Universidade Federal do Amapá, no núcleo de mobilidade urbana da Unifap, pedi para que ele me ajudasse a construir esse programa, esse projeto de tarifa zero para Macapá. Então eu acho que eu estou bem amparado, eu tenho conhecimento do que eu estou propondo, e eu sei que quando se eu tiver a oportunidade, se Deus e o povo macapaense me deram o mandato de vereador, vai ser o primeiro projeto de lei que eu vou protocolar na Câmara, criando, instituindo o programa de tarifa zero, delimitando ônibus novo, com ar-condicionado, com internet, com Wi-Fi e com tarifa zero para o cidadão, custeado 100% pelo município de Macapá. Mas, José, qual é o grande problema com a tarifa, com o mercado, com o sistema de ônibus de Macapá? Por que não deu certo até hoje? É a tarifa? O problema é esse? O problema é o modelo. O modelo está desatualizado. O modelo hoje em vigor em Macapá, ele remunera o dono da empresa por passageiro. E não há um controle por parte do município para saber quantos passageiros entram naquele coletivo durante o dia. Então, o empresário diz quanto ele quer e aí vira uma grande interrogação. No modelo que está em vigor lá em Caucaia, a empresa é remunerada por quilômetro rodado, estipulado no contrato de licitação. Ele é obrigado a circular X quilômetros por dia, X quilômetros por semana, por mês. Porque a pena que ele vai ter num sistema que é monitorado, como é hoje em dia, os ônibus são todos novos com GPS. Tem uma central de monitoramento, que ela é uma parceria público-privada entre a empresa concessionária e o município da cidade, que elas estão, duas equipes, gente da empresa e do município, controlando a rota dos ônibus. Quando há uma reclamação que determinado ônibus não passou naquele horário, automaticamente a parte do município, que é o contratante, cobra da empresa, o ônibus não chegou no horário que estava estipulado. Se ele não entregar aquele ônibus imediatamente, ele começa a perder percentuais do que ele receberia no final do mês. Sabe o que acontece com isso? Quando você paga por quilômetro rodado, vai ter uma briga de empresa para cumprir o quilômetro, porque senão ele não recebe no final do mês. Só que quando ele estiver brigando para entregar o ônibus no horário, para quando ele chegar no abrigo, o cidadão puder entrar e ter um ônibus limpo, novo, com qualidade, ele vai estar garantindo que aquele contrato que ele assinou na licitação permita que ele tenha a rentabilidade. A ideia principal é retirar a iniciativa privada do serviço, aqui em Macapá, no caso. Negativo. Não? Negativo. Ela não sairia completamente? Não, nenhuma. Ela permanece em iniciativa privada, só que custeada pelo poder público, pelo município de Macapá. Ah, tá. Então eu sou dono de empresa, tenho vários ônibus, aí eu entro... Você vai participar de uma licitação, que você vai dizer, olha, essa licitação prevê que os ônibus percorram tantos milhões de quilômetros por mês. Mas eu, como empresário, vou receber da prefeitura e não do passageiro mais. Prefeitura, exatamente. E você não recebe mais, a partir da mudança de modelo, por passageiro que chegou no teu ônibus. Tu vai passar a receber por quilômetro que o teu carro rodou. O que vai forçar com que o empresário queira que o carro dele rode, senão ele não recebe. Entendi. Ele tem que atender o passageiro. A prioridade nesse modelo é o passageiro. Essa tarifa de Macapá não é atraente para o investidor, para o grande empresário de transporte público? Ninguém tem interesse de fazer. Por isso, eu acho que teve um erro muito grande em não mergulhar para entender. Tem momentos na administração pública que você precisa reinventar. Já tem 136 cidades no Brasil que já reinventaram. Tem 5,5 milhões de brasileiros que já estão usufruindo desse benefício. Por que insistir no modelo que estava em vigor? Tem horas que a gente precisa correr atrás de inovação. O mundo vive de inovação. Eu acredito na inovação, acredito em tecnologia. Se você pode controlar um veículo por radar, por GPS, por que você tem que ficar confiando apenas na palavra do empresário? Com todo respeito a quem empreende. Mas não dá para você exigir alguma coisa de uma contraprestação de serviço se você não dá condição. Ele precisa fazer um investimento da ordem de aproximadamente 100 milhões de reais. Ele precisa fazer o investimento e é óbvio que ele vai querer contrapartida. Mas ele só vai receber se ele cumprir exatamente, dando conforto, segurança. Não pode ter ônibus com 15 anos rodando na cidade.
Em outras capitais é proibido, eles não passam na vistoria do Detran, porque o ônibus com 15 anos ele é mais propício a perder o freio, a causar um acidente, a causar um arranhão. Essa semana a gente viu aí um ônibus de 12 anos perdendo o freio e entrando numa padaria. Pois é, não que um carro novo não perca o freio, mas a probabilidade de um novo perder o freio é infinitamente menor do que de um carro com 14, 15 anos de uso. Ainda bem que não morreu ninguém lá. Uma padaria, graças a Deus. Na hora do café da manhã não tinha ninguém. Impressionante isso. Agora imagina você que precisa se locomover e você só tem o ônibus. Eu acho que é uma falta de humanidade você não resolver um problema desse. Entendeu? A gestão ela é feita para isso. Se tivesse chamado o núcleo de mobilidade da Unifap, com certeza teria uma alternativa. Ok, José. E tá, você vê na Câmara Municipal, você vai propor um projeto de lei, uma lei, né, permitindo que a prefeitura, né, faça licitação nesse modelo, que cria um sistema próprio, né, peculiar para cá, para Macapá, nesse modelo do Bora de Graça. Quem garante que, se o atual prefeito ganhar a eleição, quem garante ele? Vocês são adversários políticos. Não sou adversário do prefeito. Eu disputei uma eleição com ele em 2020, mas você é um crítico do mandato. Não, eu critico coisas pontuais. Por exemplo, eu critico o que eu entendo que não está certo, o que é desrespeitoso com as pessoas. Você acha que não teria problema para ele sancionar o projeto? Não, eu acho que se tiver problema é para ele. Da minha parte, eu vou criar as condições legislativas para que ele tenha a autoridade para implantar. Seja ele ou quem quer que seja o prefeito. O importante lembrar é que a partir da criação dessa política pública de tarifa zero, qualquer prefeito ou prefeita a partir daí vai ser obrigado a cumprir a lei. Como há 34 anos atrás no Brasil, nós não tínhamos o Sistema Único de Saúde. Um parlamentar federal criou a lei, aprovou no Congresso, o presidente da República sancionou, e há 34 anos que essa lei está vigindo e que a gente tem, qualquer governo, a obrigação de dar saúde pelo Sistema Único de Saúde. Da mesma forma vai ter o tarifa zero em Macapá. Qual é o gestor também na sua sã consciência que vai vetar um projeto desse que vai garantir transporte de qualidade e gratuito, né? É isso mesmo. É tiro no pé politicamente. É isso mesmo. Mas o principal, Sérgio, é muita gente está olhando só para a gratuidade. Eu queria aproveitar a grande audiência que você tem, qualidade, a credibilidade, né, que você tem. É muito importante a gente agregar isso, audiência com credibilidade. Eu queria lembrar que não adianta dar o ônibus de graça para as pessoas se o ônibus não chega na parada na hora que a pessoa precisa. É meio que hipocrisia fazer isso. Hoje em Macapá, as pessoas não estão pagando ônibus. Tem um cobrador com um cartãozinho de gratuidade, liberando a catraca. Eu já estou andando em ônibus em Macapá, estou conversando com muita gente, eu estou me defendendo, porque tem 1 ano e meio que eu comecei a falar de tarifa zero, e a coisa mais legal que me chamava era de maluco. Diziam que não era possível. Mas coisa nova é difícil de entrar na cabeça até que mesmo. Eu consegui mostrar que tinha 5,5 milhões de brasileiros que já usavam. Até que eu consegui mostrar que se eles podem, nós também podemos. Então, não dá para dar de graça sem ter um ônibus bom, entendeu? Porque senão é igual a zero, tu concorda? O certo é que está na hora de testar um novo modelo, porque esse até hoje não deu certo. Perfeito, está esgotado. Obrigado, então, pelas informações. Eu que te agradeço pela oportunidade e estou à disposição. Se você tratar de qualquer outro assunto, eu quero muito falar com quem vive em Macapá e desmistificar, porque até um tempo atrás a gente achava que ninguém nunca ia conseguir se comunicar se não fosse por carta usando o correio. E hoje ninguém praticamente usa o correio, todo mundo manda e-mail. Então teve em algum momento que alguém teve que virar a chave e fazer a diferença. Eu estou disposto a fazer isso como vereador de Macapá com muita honra, se Deus e o povo permitir. Legal, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu, gente, até a próxima.